Olá, colegas, eu sou Ângelo Freire e hoje eu quero relatar para vocês a história de uma urgência que eu fiz aqui de uma paciente que chegou com muita dor. Então eu fiz uma anamnese muito rápida. Nós temos que ser inteligentes, nós temos que ter a sabedoria e o conhecimento. A sabedoria para que nós possamos ser diligentes e precisos, e entender que o paciente precisa de um apoio rápido. E o conhecimento, a capacidade que você tem que ter de solucionar o problema. Então fiz rapidamente a anamnese dela, procurei saber se tinha alguma comorbidade ou algum processo crônico, como coração, fígado, rim, pulmão, alergia a alguma medicação, se estava grávida. Então anestesiei e aí depois que eu fiz a anestesia, eu continuei fazendo as perguntas, conversando, ela já mais aliviada, iniciamos o tratamento. Mas antes de relatar sobre o caso clínico, eu quero fazer um convite para que você se inscreva no nosso canal do YouTube e clique no sininho para ativar as notificações e receber semanalmente os nossos vídeos. Acesse também o nosso site do Imagine para ter conhecimento dos nossos diversos cursos que nós oferecemos aqui para vocês, que vamos iniciar nossas atividades agora em fevereiro. E tem também os nossos cursos online. Tudo isso você encontra no nosso site, que você pode ter acesso a qualquer momento. Mas o caso clínico de hoje envolve um molar inferior, que vocês estão vendo aqui, onde já tinha sido feito um tratamento de canal, existia uma pequena lesão, essa lesão já está aí já há muito tempo, relatado pela paciente, mas que tinha um latejamento muito forte, existia uma condição de palpação muito forte, muito intensa a dor, e eu sentia que tinha um pequeno volume, tá? E ela falou que esse volume, todo esse histórico é importante. Ela relatou que esse volume, ele aumentou nas últimas 48 horas. Eu imaginei uma fase aguda. Na fase aguda, se nós não interferirmos no processo, nós não passamos a dor do paciente. Então fiz a abertura coronária, fiz a desobstrução cervical, que é sempre importante, eu faço de cervical para apical, e comecei a trabalhar com as pontas de ultrassom para fazer a desobstrução. E vocês vão ver aqui no caso clínico. Siga o vídeo. A paciente compareceu no meu consultório nessa situação, uma ulceração naquela região de troncular, não sei o que foi feito por um colega que fez a urgência, abriram o dente 37, então a dor persistiu, a paciente passou 48 horas tomando medicação e a dor aumentando, e por uma indicação uma colega me indicou para que eu pudesse avaliar e cuidar dela. Então eu fiz toda a avaliação, anamnese, fiz todo o diagnóstico, para identificar o diagnóstico diferencial. Então esse dente 36 acusou dor à palpação, teste de mordida, dor à mastigação, teste à percussão, enfim. Esse é o dente que nós vamos intervir, foi o que foi detectado. Aqui é a imagem radiográfica. Durante a inspeção, na palpação, eu verifiquei que foi mais na raiz mesial, existe uma perda de substância óssea nessa área. Com a broca HL 1016 tipo Sorensen, nós fizemos a abertura desses canais mesiais, removendo toda aquela resina das embocaduras e depois entramos com o ultrassom. Esse é um ponto importante porque eu faço a desobstrução de 90% dos canais sempre com essa técnica, utilizando essas pontas especiais de ultrassom para depois entrar com as limas manuais número 10 e 15 e depois o sistema rotatório. O que eu quero mostrar para vocês é esse momento aqui. Sempre que existe um abscesso em fase aguda, existe a presença de pus por causa da ação das bactérias piogênicas. Então, se eu fizer um acesso à loja comprometida e não houver uma drenagem do pus, essa dor pode não parar. Provavelmente ela não vai parar. De início, deixo drenar de forma espontânea, bastante, 1 minuto, 2 minutos, irrigo copiosamente com soro fisiológico. Vamos estimular sempre essa região, ela sair, quanto mais sair esse exudato purulento, mais alívio a paciente terá e melhor condições eu terei para tratar o terço apical. É importante não fazer apenas a drenagem, trabalhar também no terço apical. Eu entrei com o ultrassom, eu senti que houve uma pequena evasão, desse pus, mas não fiquei satisfeito. Eu estou entrando aqui, entrei com um instrumento mais calibroso, depois, evidentemente, de ampliar, de remover todo aquele conteúdo
né, do tratamento anterior, aquela gutapecha. Eu ampliei aquele forame e olha a condição que nós encontramos aqui. Essa drenagem intensa, juntando aqui a condição sanguínea com a purulenta, né? Vocês estão vendo nitidamente essa imagem. Se nós não tivermos condições de promover essa evasão dessa coleção, desse exudato purulento, a dor não vai passar. Vamos seguir. É importante entender que a urgência não é simplesmente a drenagem e deixar o dente aberto. Já há mais de 2 décadas que nós não deixamos dente aberto. Há muito mais de 2 décadas, né? Nós trabalhamos no controle da infecção, irrigamos bastante, limpamos o canal e olha a condição que nós já começamos a visualizar. Não está drenando tanto, mas não estou satisfeito. Eu vou colocar mais pressão, vamos ampliar mais esse terço apical. O grande problema que nós temos em relação ao controle da infecção é que muitas vezes nós não estamos ampliando o terço apical de uma forma precisa, de uma forma devida. A irrigação tem que ser intensa. Nós temos que ampliar essa região, remover toda aquela dentina contaminada, aquele material comprometido, e ampliar e irrigar. Nós temos que fazer o controle da infecção, fazer a instrumentação com a substância química e a irrigação para poder limpar. Deixo aí 5 minutos para saber se ainda vai drenar. Aspiro, eu utilizo o capillary tip, né? Essas pontas dessas endotipes para poder aspirar bastante. Deixo às vezes, quando é muito agressivo, eu deixo a bomba a vácuo aqui atuando por 1 minuto, 2 minutos. Isso é uma vida. Não é? Então temos a garantia de que não vai mais ter esse processo agudo, porque obtemos o controle da infecção de uma forma rápida. Rapidez não quer dizer pressa, e sim eficiência da metodologia, eficiência da técnica, a escolha dos instrumentos necessários para que nós possamos realmente obter o controle da infecção. Eu costumo dizer que não obtemos controle da infecção concluindo o nosso preparo com uma lima TIP 25. Né? Então eu sempre preparo mais além, eu vou a 30, 35, às vezes a 40, 45, vai depender do que? Do diâmetro do terço apical, para que eu tenha acesso a essa condição de determinação do diâmetro do terço apical depois que eu faço o pré-alargamento. Então eu tenho que esvaziar todo o canal, fazendo a desinfecção de cervical para apical. Agora nós temos condições de fechar o dente. Então trabalhamos aí, foi uma urgência que levou 25 minutos. Eu já coloquei ali o endogel que vocês viram. Eu agora estou colocando uma esponjinha na câmara pulpar e vou fazer o selamento com resina. Eu não uso cimento, eu não uso OSE. Eu coloco ali o adesivo dentinário e eu utilizo as resinas de carga para poder a paciente ter uma tranquilidade, para que não haja infiltrações, para que ela possa ter uma boa condição de desenvolvimento da sua vida normal, sem dor. Então polimerizamos, colocamos camadas, né? Mesmo sendo uma resina Bookfill, eu sempre coloco 3 quantidades, nunca coloco bloco de vez, né? Aquela porção de vez, para não deixar bolhas de ar. Então são medidas que nós temos que entender que são necessárias. Não é luxo, não é necessidade. Nós temos que saber selar, tem que saber preparar, tem que saber diagnosticar. Então, essa condição nos garante que o paciente vai ficar em paz, vai passar o fim de semana bem, sem sentir mais dor. Então, agora, vocês puderam ver que após a drenagem e após o preparo do canal, eu tive condições de fechar. Nós não deixamos canais abertos para passar dor. O nosso processo ele tem que ser efetivo, a nossa técnica tem que ser precisa. Os conceitos mais atuais exigem que você prepare o canal, deixe uma medicação, no caso aí, para não deixar ele vazio, né? Não que a medicação vá ter o efeito necessário. O mais importante é o preparo do canal associando o instrumento com a substância química. Mas já que vamos deixar para a próxima sessão, nós colocamos uma medicação que eu sempre deixo o endogel. Em seguida, eu faço o selamento com a resina e libero o paciente. Após 48 horas, deixa a paciente ficar tranquila, passou 5 dias aí com dor. Após 48 horas, ela retorna e nós vamos concluir o nosso
tratamento. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham apreciado. Clica no sininho, adquira nossos cursos EAD e a semana que vem, na quinta-feira, eu retorno com um novo vídeo. Tchau!